Agora, vamos começar a estudar o tema 2, ética e saúde, ética, ciência da saúde e pesquisa. Tema 2, módulo 1. Esperando carregar. Ética, ciência da saúde e pesquisa. Descrição. Ética e bioética no campo da saúde e das pesquisas. Pesquisa em seres humanos e animais, cuidados paliativos, humanização. Propósito: apresentar a ética e a bioética aplicadas na área da saúde e no campo das pesquisas com seres humanos e animais, fim de vida e cuidados paliativos para fins de conhecimento dos aspectos legais para a atuação profissional humanizada no campo da produção de conhecimento científico. Preparação. Antes de iniciar este conteúdo, consulte as resoluções 466/12 e 510/16 para pesquisas com seres humanos e todas das resoluções da Comissão de Ética para Uso de Animais e do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, pois irão ajudá-lo a compreender termos específicos do tema. Objetivos, módulo 1, definir o funcionamento e as atribuições de um comitê de ética e pesquisa com seres humanos e animais. Módulo 2, descrever conceitos gerais dos cuidados paliativos e reflexões sobre a morte. Módulo 3, reconhecer a humanização nas relações dos profissionais de saúde com a sociedade. Introdução. A temática ética, ciência da saúde e pesquisa, contribuirá para sua percepção enquanto profissional biólogo, tendo como base princípios éticos e bioéticos para o exercício da sua prática. O dia a dia no mundo do trabalho nos apresenta muitos dilemas e conflitos que devem ser resolvidos, muitas das vezes de imediato, e uma bagagem teórica com fundamentação adequada é capaz de fortalecer suas tomadas de decisões, ajudar no enfrentamento de conflitos e na manutenção de uma postura ética. Esse conhecimento lhe permitirá realizar uma análise crítica de ações e atitudes propostas ao seu redor, avaliar de maneira consciente questões relacionadas a estudos acadêmicos e pesquisas científicas nos diferentes campos de atuação da biologia. Neste caminhar, tal conteúdo proporcionará a apropriação de conhecimento sobre temas como clonagem, eutanásia, vivissecção e clonagem, sob o olhar das regulamentações éticas e bioéticas no campo da saúde. Módulo 1. Definir o funcionamento e as atribuições de um comitê de ética e pesquisa com seres humanos e animais. Entendendo a história. A corrida por novos conhecimentos acontece desde o início da existência da humanidade, pois a curiosidade é algo inerente ao ser humano. No campo da saúde, é inegável que as novidades são de extrema importância, pois são elas que possibilitam a prevenção de doenças, tratamentos e curas. Mas precisamos entender que existe uma longa estrada entre o novo e a sua aplicação na prática. Esses achados no campo da saúde acontecem muitas vezes em laboratórios de pesquisas que precisam da realização de testes em animais e muitas das vezes também em seres humanos. As pesquisas com seres humanos e animais são realizadas há muitos anos com regulamentações diferentes, baixo rigor ético e o uso inadequado de seres humanos. Diante desse cenário, ao longo da história, padrões de pesquisa com seres humanos e animais foram sendo adequados às regulamentações éticas e bioéticas de pesquisa. Bases conceituais e correntes da bioética. A bioética trata de questões próprias da condição humana e, para algumas, não se tem resposta definitiva. Fato que obriga o homem a manter constantes e profundas reflexões e revisões do que é lícito fazer ou não.
novas tecnologias, novas condições sociais e, consequentemente, novos problemas éticos surgirão, e a bioética tem o dever de promover o debate sobre tais questões, rejeitando soluções simples para questões complexas e funcionando como um instrumento para a negociação pacífica das instituições morais. O termo bioética foi criado pelo bioquímico Hans-Lehr Potter em 1971. Com o sentido de ciência de sobrevivência, esse autor entendia que era necessário o desenvolvimento de uma ética global para tratar a relação do ser humano com o meio ambiente e preservar a biosfera. A Universidade de Georgetown, por sua vez, fundou no mesmo período o Instituto Kennedy para o estudo da reprodução humana e bioética. Nesse contexto, o termo recebeu um novo significado que atendia aos estudos realizados no campo médico e biológico. Desde então, o termo bioética pode ser utilizado para se referir a uma ética global com questões ambientalistas e mais universais, ou de uma ética aplicada ao campo biomédico. A Enciclopédia de Bioética, lançada em 1978, define bioética como um estudo sistemático da conduta humana no campo das ciências da vida e da saúde, examinada à luz dos valores e princípios morais. A bioética também pode ser definida como um conjunto de conceitos, argumentos e normas que valorizam e legitimam eticamente os atos humanos, cujos efeitos afetam profundamente e irreversivelmente, de maneira real ou potencial, os sistemas vitais. Buchamp e Childress, em 1979, lançaram uma obra clássica chamada Princípios da Ética Biomédica, ou Principialismo, que trouxe muita influência na moral da prática médica, pois traz consigo 4 princípios fundamentais que fazem parte das obrigações prima facie. Os autores propõem uma análise ética, caso a caso, na clínica e pesquisa mediante a avaliação de 4 princípios éticos que, segundo o Conselho Nacional de Saúde brasileiro, são definidos assim: respeito à autonomia, não maleficência, beneficência, justiça. Respeito à autonomia. Respeito à autonomia é reconhecer que cabe a cada indivíduo possuir certos pontos de vista e que é ele que deve deliberar e tomar decisões seguindo seu próprio plano de vida e ação, embasado em crenças, aspirações e valores próprios, mesmo quando diverjam daqueles dominantes na sociedade. Deve-se respeitar sempre os valores culturais, sociais, morais, religiosos e éticos, bem como os hábitos e costumes, quando as pesquisas envolvem comunidades. Não maleficência. Sobre a não maleficência, afirma que as pesquisas com seres humanos devam dar garantia de que danos previsíveis serão evitados. Também considera dano associado ou decorrente da pesquisa, agravo imediato ou tardio ao indivíduo ou coletividade, como nexo causal comprovado, direto ou indireto, decorrente do estudo científico. Beneficência. Quando houver benefício real em incentivar ou estimular mudanças de costumes ou comportamentos, o protocolo de pesquisa deve incluir, sempre que possível, disposições para comunicar tal benefício às pessoas e ou comunidades, e ainda assegurar aos sujeitos da pesquisa os benefícios resultantes do projeto, seja em termos de retorno social, acesso aos procedimentos, produtos ou agentes de pesquisa. Justiça. Quanto ao princípio da justiça, diz que a eticidade da pesquisa requer relevância social da pesquisa com vantagens significativas para os sujeitos da pesquisa e minimização do ônus para os sujeitos vulneráveis, o que garante a igual consideração dos interesses envolvidos, não perdendo o sentido de sua destinação socio-humanitária.
considera-se que o modelo principalista de bioética teve impacto positivo ao confrontar o dominante paternalismo existente nas relações profissionais de instituições de saúde e pacientes participantes de pesquisa, incentivando o respeito à sua autonomia e tomada de decisão. História da pesquisa em seres humanos. A investigação científica clássica tem seu marco de desenvolvimento datado no século III a.C. Descobertas de estruturas anatômicas e fisiológicas foram realizadas no período. Entretanto, essas descobertas foram feitas através de técnicas de vivissecção em criminosos fadados à morte. Na Inglaterra, em 1721, um médico cirurgião chamado Charles Maitland inoculou varíola em 6 prisioneiros com o intuito de investigar a história natural da doença, prometendo em troca a liberdade dos mesmos. Em 1900, um estudo parecido foi realizado em Cuba por médicos norte-americanos que realizaram uma pesquisa sobre a febre amarela, em que soldados voluntários foram expostos a mosquitos contaminados. Nesse mesmo ano, na Alemanha, pesquisas com crianças, gestantes, prisioneiros e pacientes terminais estavam sendo realizadas para entender doenças consideradas incuráveis sem o consentimento dos mesmos. Um caso muito conhecido quando falamos sobre ética em pesquisa é o de Tuskegee, que ocorreu em Alabama, Estados Unidos. O estudo ocorreu entre os anos de 1932 e 1972 e tinha como objetivo observar a evolução da sífilis sem tratamento em 600 homens negros, sendo 400 já com a doença diagnosticada. Nesse período, já havia penicilina como tratamento padrão para a sífilis, mas esses homens não obtiveram acesso ao tratamento e nem foram informados sobre as consequências da sífilis. A pesquisa só foi encerrada 40 anos após o seu início, quando o jornal The New York Times realizou uma publicação denunciando a pesquisa. Para que você entenda a crueldade dessa pesquisa, apenas 74 dos 600 homens que participaram estavam vivos na época da denúncia. Durante a Segunda Guerra Mundial, foram encontrados registros das maiores atrocidades realizadas por médicos nazistas nos campos de concentração na Alemanha. Experimentos com seres humanos foram desenvolvidos sem a menor preocupação moral, eram mortais e baseados na teoria eugenista de Hitler, que buscava a melhoria da raça alemã. O exemplo dessas atrocidades foi que as pessoas com enfermidades hereditárias eram esterilizadas e, a partir de 1940, com o aumento de doenças mentais na população, elas passaram a ser inseridas no programa de eutanásia. Os exemplos retratados acima servem para reflexão sobre a importância da regulamentação das pesquisas com seres humanos, pois sem elas o que havia era um grande desrespeito à vida humana. Regulamentação de pesquisas envolvendo seres humanos. Em 1931, em resposta às atrocidades cometidas por médicos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, o Ministério da Saúde alemão estabeleceu regulamentações básicas para a realização de pesquisas. Com isso, em 1947, ocorreu um julgamento no qual 20 médicos foram condenados por assassinato. A partir deste julgamento, surgiu o Código de Nuremberg, que apresenta 10 princípios éticos para a pesquisa com seres humanos. 1. Obter o consentimento voluntário do participante. 2. Produzir resultados vantajosos. 3. Ser baseado em resultados de experimentação em animais e estudos anteriores. 4. Evitar sofrimentos e danos. 5. Ser conduzida por pessoas cientificamente qualificadas. 6. Ter sua continuação suspensa se constatado que poderá causar dano, invalidez ou morte. 7. Não deve ser feita se existir risco de ocorrer morte ou invalidez permanente.
8. Ter grau de risco aceitável e limitado pela importância do problema que se propõe a resolver. 9. Proteger o paciente de qualquer impossibilidade de dano. Proteger o paciente de qualquer possibilidade de dano, invalidez ou morte. 10. Dar liberdade ao paciente de se retirar em qualquer momento da pesquisa. Em 1964, surgiu a primeira versão da Declaração de Helsinki, aprovada pela Associação Médica Mundial. Em 1975, ela sofreu sua primeira revisão, quando foi incluído que todo projeto de pesquisa deveria ser apreciado e aprovado por um comitê de ética. Posteriormente, revisões foram feitas nos anos de 1983, 1989, 1996, 2000 e 2008, e em todas as versões há um texto padrão que não foi modificado e apresentam sempre os itens a seguir. Obter o consentimento do participante após ser totalmente esclarecido, ser baseada em experiências laboratoriais in vitro em animais e em conhecimento da literatura científica, ter o protocolo de pesquisa aprovado por um comitê independente, ser conduzida apenas por pessoas cientificamente capacitadas, ser o risco para a pesquisa proporcional à importância do objetivo, ter avaliação de riscos comparada com benefícios previstos, respeitada e assegurada a integridade do participante. A National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research, Comissão Nacional para a Proteção de Sujeitos Humanos em Pesquisas Biomédicas e Comportamentais, foi criada em 1974 para estudar os problemas éticos gerados em pesquisas e, no fim de sua atuação, em 1978, foi gerado o relatório Belmont, que apresentava 3 princípios éticos básicos para a realização de pesquisas. São eles: princípio do respeito às pessoas, diz respeito à autonomia, proteção, consentimento à pesquisa, informações sobre a pesquisa e o voluntariado livre à pesquisa. Princípio da beneficência, diz respeito ao bem-estar do participante da pesquisa e a não causar danos. Princípio da justiça diz respeito à equidade nos benefícios da pesquisa e na escolha dos participantes. Todos esses movimentos para resguardar a integridade física e moral dos participantes de pesquisa só passaram a ser possíveis devido aos princípios éticos básicos supracitados que, executados isoladamente, não garantem a proteção dos participantes na pesquisa, mas somente juntos. Bichinho, tadinho. Regulamentação de pesquisas envolvendo animais. Assim como nos experimentos com seres humanos, diversas pesquisas já foram e são realizadas com animais para o avanço do conhecimento, sem nenhum tipo de regulamentação ou controle quanto às atrocidades cometidas contra animais. Diante desse cenário, também surgiu a necessidade de se regulamentar o uso de animais em pesquisas. No cenário histórico sobre a realização de pesquisas com animais, encontramos registros de que no século XII os animais eram tratados como objetos, pois entendia-se que eram seres inanimados e sem alma. Em 1927 surgiu o primeiro documento que registrava que todos os seres são dignos de respeito. E, finalmente, em 1959, surgiu uma teoria que realmente estabelecia uma relação de respeito com os animais, em que os 3 eixos principais eram fazer uso de formas mais primitivas de vida em pesquisa, utilizar o menor número possível de animais nos experimentos. Durante a realização dos experimentos, os animais devem ter seu sofrimento reduzido por meio de técnicas para proporcionar conforto. Durante a década de 1990, as discussões sobre o uso de animais em pesquisas aumentaram consideravelmente, pois o uso de animais em pesquisas é uma estratégia valiosa e os profissionais precisam ter o entendimento das legislações, regulamentações e das questões bioéticas que envolvem esta prática. As questões bioéticas
quanto ao uso de animais em experimentos, contribuem para a fiscalização e para impor limites nos procedimentos realizados durante as pesquisas. A primeira lei brasileira sobre o uso de animais em pesquisas foi a Lei 6.638 de 79. Em 1997, o projeto de lei 3.964 criou a Comissão de Ética para o Uso de Animais, CEUA, e sugeriu a criação de um conselho para controlar as atividades de pesquisas animais. Em 2008, a Lei 11.994 regulamentou as comissões de ética para o uso de animais e criou o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, CONSEA. Em 2009, o Decreto 6.899 criou o Cadastro das Instituições de Uso Científico de Animais, CIUCA. Saiba mais. O objetivo do CONSEA é garantir as adequações nos centros de criação, uso humanitário dos animais, fiscalizar se as normas de cuidado estão sendo realizadas e estimular a busca constante por técnicas alternativas para a substituição do uso de animais em pesquisas, sempre que possível. Entre suas funções, o Conselho aplica multas, penalidades, advertências e realiza interdições de estabelecimentos que não cumprem a lei. Atualmente, as discussões sobre a vulnerabilidade dos animais em uso de pesquisas têm sido o foco da abordagem sobre a ética animal e, com isso, a expectativa é que se consiga levar para o campo das pesquisas com animais as questões que são consideradas na pesquisa com seres humanos. Existem três áreas principais de uso animal em pesquisas. Testes de produtos, principalmente cosméticos, área acadêmica, ensino. 2, prática de vivissecção, ato de dissecar um organismo vivo para fins de testes e experimentos científicos. 3, em experimentos. Como alternativa a essas práticas, estudiosos sugerem a utilização de testes in vitro e outras possibilidades que não o uso de animais. Com todos os profissionais Todos os profissionais de saúde devem ter consciência sobre as questões aqui abordadas para que possam realizar suas reflexões éticas sobre as pesquisas com animais e tomar decisões que busquem o equilíbrio entre a ciência, o ambiente, novas tecnologias e o bem-estar animal e humano. Ética e bioética. Assista a seguir a um vídeo sobre ética e bioética. Olá, eu sou Bárbara Leal. É importante ressaltar que todas as informações que você vai ver aqui nesse vídeo foram fornecidas pela doutora em Ética e Bioética aplicadas em saúde coletiva, Roberta Georgia. Nossa conversa de hoje é sobre ética e bioética. O que é cada uma delas? Parecem ser a mesma coisa, mas não são. A aplicabilidade de cada uma delas nos ajuda a entender as regulamentações que precisamos seguir no meio social, no caso da ética, e no meio biomédico, no caso da bioética. A ética diz respeito ao nosso caráter, questões morais que têm influência direta do meio cultural e socioeconômico que estamos inseridos enquanto sociedade. A ética nos dá direcionamento para o desenvolvimento de ações e regras estabelecidas e aceitas para a relação de um cidadão consigo mesmo e para com os outros. Ou seja, a ética é um conjunto de regras prescritas que direcionam as nossas condutas. Já a bioética se utiliza de bases da ética para serem aplicadas no mundo biomédico. No paralelo com a ética, a bioética é a dimensão moral das ciências da vida e dos cuidados em saúde. A maior preocupação da bioética é promover fundamentos morais para uma tomada de decisão assertiva, que considere a qualidade de vida e o bem-estar dos seres humanos e outros seres vivos. Baseados nestes conceitos de ética e bioética, as pesquisas clínicas realizadas hoje em dia possuem padrões de qualidade e regulamentações para serem desenvolvidas, padrões estes que levam
justamente em consideração, em primeiro lugar, o participante da pesquisa, que pode ser um ser humano ou um animal. Sendo assim, toda pesquisa tem princípios éticos baseados no respeito ao participante da pesquisa, beneficência, a não maleficência, na justiça e na equidade, e esses princípios devem permear todos os momentos de realização da pesquisa, desde a elaboração até a publicação dos resultados. Ok, vamos verificar agora o aprendizado. Estudamos sobre as bases conceituais da bioética, que são o estudo sistemático da conduta humana no campo das ciências da vida e da saúde, examinada à luz dos valores e princípios morais. Os autores, criadores do principialismo, propõem uma análise ética caso a caso na clínica e pesquisa mediante a avaliação de 4 princípios éticos. Assinale a alternativa que contém esses princípios éticos. Respeito à autonomia, não maleficência, beneficência e justiça, alternativa A. Não maleficência, humanização, atendimento, justiça, respeito à autonomia. B, alternativa C, respeito à autonomia, não maleficência, beneficência, humanização, atendimento. Alternativa D, não maleficência, humanização no atendimento, justiça, direito à sacralidade à vida e respeito à autonomia, humanização no atendimento, direito de sacralidade à vida, justiça. Acredito que seja A. Respeito à autonomia, não maleficência, beneficência e justiça. Responder. Parabéns, você acertou, a alternativa A está correta. Os autores do Camp Childress trouxeram 4 princípios importantes que contribuem muito para as avaliações de uma prática médica baseada na ética. Destacam também que os processos de desenvolvimento e aplicação de pesquisas devem ser avaliados sob os mesmos princípios que são respeito à autonomia, não maleficência, beneficência e justiça. 2. A regulamentação das pesquisas envolvendo animais por meio do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, CONSEE, busca fiscalizar e regulamentar o uso de animais em pesquisas científicas para que os mesmos não sofram abusos e situações de violência durante o processo. Assinale a alternativa que corresponde à prática de atuação do CONSEA. O CONSEA controla se as empresas estão utilizando teste in vitro ou não, utilizando animais como a lei determina. A. Alternativa B. O CONSEA controla se as empresas estão utilizando o menor número possível de animais nos experimentos. Alternativa C. O CONSEA aplica multas, penalidades, advertência, até mesmo realiza interdições de estabelecimentos que não cumprem a lei. Alternativa D. O Conselho estimula as empresas ao uso de animais nos experimentos, tendo em vista que esta pesquisa estão sendo realizadas para o bem e o desenvolvimento da humanidade. Alternativa E. O Conselho aplica apenas advertências às empresas que não cumprem a lei, pois tal órgão não possui autoridade para fechar estabelecimentos caso irregularidades sejam identificadas. Vamos responder. Escolhi a C e o comentário é: parabéns, a alternativa C está correta. O Conselho possui várias atribuições. Entre elas está a aplicação de multas, penalidades, advertências e realizar interdições em estabelecimentos nos quais sejam identificadas situações inadequadas nos centros de criação de animais, além do não cumprimento de normas de cuidado. Vale o nome. E encerramos por aqui. Na próxima sessão de leitura, vamos para o módulo 2 do tema 2. Até lá!